Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Muito boa noite, meus amigos e amigas de tantas partes, gente do Rio, de São Paulo, do Amazonas, da Bahia, de Goiás. Com muito carinho os recebo. Fiquem à vontade nesse espaço que é de cada um. Essa canção, ela fala de saber viver. Você sabe viver? Será que nós sabemos viver? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Bora começar? Hoje o tema da nossa live é inspirado neste livro, para quem não sabe, da minha autoria, um livro sobre a dor humana, sobre o sofrimento humano,
Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. A quarta edição ela ficou um pouquinho diferente, né, no título, da Síndrome do Cavalo Marinho, a metáfora do Beija-Flor. E eu vou fazer uma espécie de síntese de 2 capítulos dele. Nós vamos falar a parábola da montanha hoje e vamos também conversar sobre a lição da tesoura. Vamos tentar falar hoje sobre avaliações, discernimentos e escolhas. Algumas pessoas podem achar muito simples. Escolher é fácil, decidir é fácil. Mas, com as lentes aqui da filosofia clínica, eu vou dizer para vocês que, tendo presente o entendimento de que cada pessoa é única em sua existência e de que somos seres singulares, não é sempre fácil. Tem pessoas que estacionam mesmo para tomar decisões. Para quem gosta de séries, uma que até já finalizou na Netflix é The Good Place. E um dos personagens, inclusive um dos personagens principais, a grande dificuldade da vida dele é tomar decisões. O grande impasse existencial dele é a decisão. E ele é filósofo, ele é doutor em filosofia, né? Entende de Platão, Aristóteles, Descartes, Kant principalmente. No entanto, ele não consegue decidir. E aonde está previsto que saber muito, estudar muito, ter uma certa erudição te dá a garantia de fazer escolhas certas, escolhas sábias, escolhas acertadas. E quem garante que o erro é realmente erro? É sobre isso tudo que nós vamos conversar. Eu queria só comentar que essa música de 68, ela é uma composição dupla, tanto do Roberto quanto do Erasmo Carlos, né? E preparando essa live eu descobri que ela foi baseada numa canção do Elvis Presley, a canção It's Over, do Elvis. E escutando essa canção, elas têm até uma melodia um pouco parecida. E depois muita gente regravou essa música aqui no Brasil. E por último, até pelo menos onde eu saiba, foram os Titãs que deram uma repaginada nela, uma pegada mais de rock. Ficou muito bacana. Bom, independente do credo, da espiritualidade que cada pessoa contempla a vida e vive a sua jornada, sempre começamos a live com um trecho da Escritura para colocar em conversação a filosofia clínica e a espiritualidade cristã. E o trecho que eu trago hoje, ele está presente no capítulo A Parábola da Montanha. Falar em jornada, temos a honra de ter aí o filósofo peregrino, Beto Colombo. O Beto tem uma experiência muito bonita de filósofo clínico, um trabalho voltado para empresas e, de modo muito peculiar, o caminho de Santiago, que é muito presente na espiritualidade do Beto Colombo. Uma vez, quem sabe a gente não marca, Beto, de fazermos uma live sobre as suas experiências de jornada, e é um sonho que eu tenho, ele já sabe disso, que é fazer essa experiência de dias e dias peregrinando, pela Espanha. O caminho mais longo começa na França. E aqui vamos nós falar do caminho de Elias. O profeta Elias, considerado o maior profeta no Antigo Testamento. Inclusive comparam João Batista com ele. Ele vai vivenciar uma jornada e vai vivenciar aqui uma espécie de esgotamento. Podemos nos cansar da jornada? Podemos pensar em desistir? Qual é o caminho? Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas.
Se eu não falei antes, é o primeiro livro de Reis, capítulo 19, tá? Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Então ela quer vingar os profetas Jezabel. Elias se sente ameaçado, está aqui, na Sagrada Escritura. Elias teve medo. Estou colocando isso em evidência porque muita gente, em nome de uma perspectiva religiosa, coloca o medo como uma experiência de pecado, uma experiência que não faz parte da experiência humana de existir como ser humano. E está aqui, Elias, o maior profeta da Escritura, teve medo. Levantou-se e partiu para salvar a vida. Então veja, aqui a Escritura testemunhando, sem nenhuma maquiagem religiosa, de que mesmo os grandes personagens da Bíblia não perderam a sua dimensão humana de existentes. E ele teve medo e partiu para salvar a pele dele, a vida dele. Chegou a Bersabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero, ou seja, de uma árvore. Pediu a morte, dizendo a Deus: agora basta, Senhor, retira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Então aqui nós estamos vendo o profeta pedindo a Deus: chega. Ele está no limite, ele está vivendo um profundo cansaço, um profundo esgotamento. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, tira minha vida, me deixa aqui quietinho, deixa eu ficar aqui até eu morrer. E no versículo 5, diz que ele deitou e dormiu, debaixo do junípero. Mas um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Esse anjo a gente pode interpretar de muitas maneiras. Aqui a hermenêutica é muito livre, de acordo com a condição de cada um, a singularidade, os valores de fé. Esse anjo pode ser um amigo, esse anjo pode ser um enviado de Deus, um sonho. Esse anjo, às vezes, é um livro, é uma faculdade. Esse anjo, às vezes, é a esposa, o esposo, um filho, o pai, um amigo querido, uma amiga. O anjo toca Elias e diz: levanta e come. Elias abriu os olhos e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido, sobre pedras quentes e um jarro d'água. Elias comeu, bebeu, depois tornou a deitar-se. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu. Depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Então essa é a introdução da nossa live, e com esse trecho da Escritura, volto a dizer que eu leio de modo não apenas ecumênico, mas macroecumênico, a gente inicia a nossa live. Qual é o caminho? Qual é a nossa jornada? Como avaliar as escolhas? E, durante o processo, o que fazer quando chegamos ao esgotamento, ao cansaço, e a vontade é de desistir? E muitas pessoas, nós sabemos, desistem da jornada e cometem suicídio, ou entram mesmo em armadilhas conceituais graves e ficam ali. A metáfora do anjo, ela pode evocar aqui o cuidado, cuidado de terapeutas, o cuidado médico, o cuidado da família. Às vezes você pode ser seu próprio anjo. E a metáfora do alimento, da comida, é muito interessante porque aquilo que serve para um
pode não servir para outro. É o que eu falo com insistência aqui nas lives e coloco no meu livro em muitos momentos, até porque isso é filosofia clínica. A terapêutica da filosofia clínica tem como eixo central a compreensão de que cada pessoa é única. Então, às vezes, um tipo de filme que serve para nutrir a alma de alguém não serve para o outro, um tipo de música, um tipo de amizade, um tipo de religião, um tipo de espiritualidade. Qual é o teu alimento? Então, colocando essas premissas da espiritualidade como um prefácio, né, para a gente conversar, vamos lá. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar, como eu falei para vocês, vou conversar a partir de 2 capítulos do livro. Eu vou começar pelo segundo. Quem tem um livro é a Lição da Tesoura. Como epígrafe dele tem uma frase de Albert Camus. A grandeza do homem consiste na sua decisão de ser mais forte que a condição humana. O que significa decidir? A palavra decisão, né, eu aprendi num retiro para minha ordenação diaconal em Porto Nacional, no Tocantins. Tem alguém do Tocantins aqui presente? E quem pregou o retiro para nós foi o Monsenhor Jacinto Sardinha, né? Saudade do Monsenhor e dos amigos do Tocantins. E naquele retiro ele nos trazia a etimologia da palavra decisão, que vem do latim decidere, formada pelo prefixo de, que significa fora, e cedere, que quer dizer cortar. O vocábulo, então, forma a significação de fazer um corte. Decidir, então, é fazer uma cisão. Olha que interessante. A nossa dificuldade cultural, talvez, de decidir, venha desta crença falaciosa de que nós podemos ter tudo. Ter o que a gente quiser. Será que isso procede? Naquele momento de retiro, as luzes trazidas por aquela informação foram muito providenciais. E eu estava decidindo a minha vida, né, a minha existência como um todo. Eu estava diante de um profundo corte. Então, já que decidir é fazer corte, escolher ser sacerdote naquele momento significava cortar muitas outras possibilidades. O tempo todo a gente decide. Decisões pequenas, rotineiras, decisões grandes, se você vai de ônibus ou de carro, se você vai usar a máscara ou não, se você vai, num dia de folga, jogar futebol, ou jogar videogame, ou ler um livro, se você vai sair com a tua namorada, com o teu namorado, com a tua família para comer uma pizza, ou um sanduíche, ou decisões grandes como a faculdade a cursar, o curso técnico, a escolha da esposa, do marido, quantos filhos vamos ter, a escolha profissional. Algumas vezes a vida é marcada entre o bem e o mal. Dirigir depois de beber, ou permanecer sóbrio e retornar para casa de forma prudente, com segurança. Deixar o cigarro, deixar a bebida, antes de ter a chance de um câncer no pulmão, no estômago. Sonegar o imposto, ou permanecer fiel aos princípios morais, experimentar uma droga pressionado pelos amigos, ou manter a sobriedade e perder amigos. Às vezes a gente tem que escolher entre um bem e o mal. E aqui a análise de bem e mal vai de cada um, de acordo com a sua consciência, não é a nossa proposta fazer uma análise moral desses exemplos. Atender os apelos da libido, né, no caso de um homem, ao convite de uma mulher, ou ser fiel à esposa que o espera em casa. Outras vezes a gente tem que escolher entre um bem e outro bem. Por exemplo, um jovem, na fase do vestibular, se pergunta: eu faço medicina ou faço direito? Eu vou trabalhar com crianças com câncer? Alguém da área da saúde? Ou me ofereço para trabalhar com pessoas em estado terminal?
Ajudar numa campanha com os que sofrem na seca do Nordeste ou os famintos da África? Ser celibatário ou casar? Qual é a escolha? Então, uma característica que eu percebo nesta cultura de que eu posso ter tudo é uma dificuldade de avaliar. E eu encontrei a confirmação disso em Rolomei. Há uma tendência de indecisão nas pessoas do nosso tempo e parece, é uma impressão, a cultura capitalista gera em nós, por meio das publicidades, a ideia equivocada de que podemos fazer tudo sem cortes. Decidir não é uma faculdade fácil. E há uma dor no processo de tomar uma decisão. E fácil, como eu disse antes, citando Lúcio Pachter, numa live anterior, não faz parte do vocabulário dos adultos. Há riscos, exige coragem, exige discernimento. A dor do corte é sofrida, mas é producente. Vamos entender o seguinte. Se você vai tomar uma decisão, por que não se cercar de elementos que ajudem nesse discernimento? Talvez uma pessoa mais madura, que já tenha feito mais experiências, ou uma pessoa que consegue prever e adiantar consequências, ela vai se informar mais com pessoas mais entendidas, conversar com amigos de confiança, talvez procurar um líder espiritual, um guru, um sacerdote, um pastor. Talvez a ajuda de um terapeuta seja necessária. Para decidir é preciso talvez ler os sinais da história, os sinais do universo. Então olha quantos elementos podem ajudar na decisão. E aqui eu lembro Cora Coralina, grande poetisa goiana. Ela dizia assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Como decidir? Quando conheci a filosofia clínica aqui em Goiânia, na casa Francisco de Assis, eu encontrei nos livros do professor Will Goya um caminho possível que pode ajudar no discernimento. Como as respostas vão de acordo com a singularidade de cada um, porque cada pessoa é única, cada olhar, cada vivência, cada historicidade, o Will apresenta 3 perguntas aos terapeutas e podem ajudar bastante nesse discernimento. Primeira pergunta: o que para você é inegociável? Que tipo de valor ou valores você considera insubstituível? Aqui eu coloco como exemplo uma casa, um prédio. Antes de prosseguir nas perguntas, essa metáfora pode ajudar. Você tem ali uma casa de 2 andares. Se você tira um quadro da parede, não vai fazer falta, ou talvez faça falta, mas a casa vai permanecer inteira. Certo? Ou um enfeite, uma caneca, um armário, uma estante. Agora, outra coisa é você tirar uma parede. E se for uma parede estrutural, você pode comprometer o edifício. No entanto, ainda que comprometa, ele está ali intacto. É um segundo nível. Agora, se eu tirar o alicerce, a fundação da casa, ela desmorona. Então, as 3 perguntas do professor Will Goya são nesse sentido. Então, primeiro, o que é o fundamento da sua existência? Que se tirar, você perde suas características. É tão determinante que te dá identidade. Talvez gostos, talvez música, talvez profissão, talvez família, talvez casamento. Se arrancar de você, você deixa de ser você próprio. Essa é a primeira pergunta. O que é para essa pessoa inegociável, determinante
de tal modo que comprometa a vitalidade dela, certo? A segunda pergunta é: o que para esta pessoa, o que para você que me ouve aqui nessa live é importante, de tal modo que signifique realização pessoal, vale o esforço de possuir, de alcançar. No entanto, a falta disto, ou da pessoa, ou seja lá do que for que seja valor, vai ser muito sofrido e doído, mas suportável e até mesmo negociável, né? E a terceira pergunta é: o que é de pouco valor ou insignificante na sua estruturação? Então, às vezes, no processo de autoconhecimento, essas três perguntas que o professor Yugoya coloca no seu livro A Escuta e o Silêncio são de muita valia. Decidir não é um processo fácil. Então, às vezes, você conhecer como é a sua estruturação de valores, e na filosofia clínica, este tópico da estrutura de pensamento é o tópico 18, axiologia. Nós fazemos o estudo dos valores de uma pessoa, dos valores de alguém, né? E aqui, nessa live de hoje, eu estou conversando sobre axiologia, o tópico 18, e o tópico 11, a busca, a meta. Nem todas as pessoas têm buscas e nem todas as pessoas têm metas. Isso é de cada um. A nossa sociedade, ela tem uma régua e às vezes ela impõe o que nós devemos ser com tal idade, né? Que conquistas você deve ter até certa idade. Uma vez acompanhei um jovem que estava com 32 anos e o desejo dele, a meta dele, existencial, era estar fora do país com 35, casado, com 2 filhos, e aos 32 ele estava comigo no consultório, né? Já estava graduado na sua profissão, trabalhando, mas não tinha nenhuma esposa, não tinha filhos, estava numa profunda falência interior existencial. Agora, tem pessoas que não têm esse tópico determinante. Um senhorzinho que está na roça, que acorda às 4h30 da manhã, tira o leite da vaca. Quem somos nós para chegar nele e dizer: você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um mestrado, doutorado? E se ele estiver existencialmente realizado naquilo que faz, quem somos nós para impormos nossos valores para alguém? E aí nós vamos entrar com o capítulo Parábola da Montanha, e a epígrafe começa de uma forma tão bonita, que é uma frase de uma palestra que eu participei lá em Palmas, no Tocantins, no ano de 2008, um congresso de educação com o Valdemar Niklevich. Vocês conhecem ele? Gente, olha a caneca que eu ganhei. Uma pessoa que acompanha as minhas lives fez um print e ela mandou aqui para mim de presente. O inverso dela são fotografias do livro, tá vendo? Eu achei muito bonito, eu quero agradecer publicamente. Eu peguei para tomar água e eu estou aproveitando para agradecer. E ela colocou essa frase que tem no meu livro. A frase não é minha, mas ela colocou aqui como se fosse minha. Já tive medo, hoje tenho história. Né? Bonito, né? Foi a Lidiane e eu agradeço publicamente a Lidiane. Então, digam aí para mim, vocês conhecem, já ouviram falar em Valdemar Niklevich? Alô Palmas, alô São Paulo. Eu nunca vou parar. O amor ao que faço e a autossuperação me movem. Enquanto estiver vivo, estarei escalando, superando desafios e acreditando que sonhos podem se tornar realidade. Cada escalada é um novo desafio. Sou eu que faço o meu caminho. Alô, Salvador. Valdemar Niklevich, ele termina essa epígrafe dizendo: sou eu que faço o meu caminho. O que lembra o poeta Antônio Machado. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz caminhando. Acho que o amigo Beto Colombo, que está aqui na live também, ele conhece essa frase, muito típica de quem é peregrino, né? O caminho se faz caminhando. Lembra, Robinilson, que a gente na comunidade falava muito dessa
Expressão caminho se faz caminhando. O que lembra uma outra literatura muito bonita, que é Alice no País das Maravilhas. Os jovens gostam quando eu vou nas escolas, nos grupos, e trabalho essa metáfora da literatura de Alice no País das Maravilhas. Tem um momento que ela está na floresta, perdida, e ela encontra o gato sorridente. Aquele gato que tudo que aparece é o sorriso dele. E no meio da conversa ela pergunta: qual é o caminho que eu devo tomar? E aí o gato diz sinceramente: depende, onde você quer chegar? E Alice prontamente responde: em qualquer lugar. E aí o gato lhe diz: então qualquer caminho é bom. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é bom. Então, para quem tem esse tópico busca importante ou determinante, saber onde você quer chegar é fundamental, né? É fundamental para quem tem esse tópico importante na sua estrutura existencial. Naquele evento para professores em Palmas, o Valdemar Niklevich deu o seu testemunho. Para quem não sabe, ele foi o primeiro brasileiro a chegar no topo do mundo. O Everest. Ele escalou o Everest por 2 vezes, além do K2 e dos 7 cumes do mundo, né? Para quem é alpinista, gosta de escalar ou então acompanha esses grandes, né, da aventura humana, o Niklevich foi o primeiro brasileiro a colocar uma bandeira nossa lá em cima, né? Um alpinista, segundo ele, sabe bem que tem numa escalada imensos e inesperados desafios. Não basta ter boa vontade. Você pode encontrar avalanches, paredões gigantescos, nevascas, os riscos de hipotermia, instabilidade climática. Os alpinistas sabem que o Everest é a maior montanha do mundo e o K2 é o mais letal, né? É onde mais tem corpos de pessoas, algumas não encontradas, algumas achadas. É o mais letal de todas. Porém, mesmo assim, o fascínio de superar o limite da montanha fascina os alpinistas, os escaladores e os encoraja. É um fenômeno. Naquela palestra eu aprendi que para escalar cumes como o Everest e o K2, um alpinista sabe que apenas o entusiasmo não é suficiente. Leva isso para a tua vida. Vai aproveitando o que eu estou colocando como um espelhamento para a tua existência. Aliás, eu estou aqui como uma desculpa, né? Eu nem tinha o propósito de fazer lives, ter canal no YouTube. A pandemia exigiu isso de mim porque eu me vi assim, o único meio de fazer o bem é esse, pela internet. Então aqui estou para contribuir um pouquinho. Então eu sou aqui uma desculpa para que você converse com você mesmo, tá? O alpinista precisa ter, além de uma forte motivação, conhecimentos técnicos, experiência, mantimentos suficientes para a jornada, além de um bom equipamento. Um bom alpinista respeita a montanha. Ele desafia a montanha, mas ele respeita a montanha. Ela é imponente. Além do respeito à montanha, o alpinista precisa também respeitar a si mesmo. Então são 2 respeitos. O respeito à montanha e o respeito aos seus limites. O alpinista precisa ser, então, realista. Uma vez, Valdemar tentou chegar à grande Annapurna. É a 10ª montanha mais alta do mundo, localizada no Nepal. Nessa expedição, seu grupo foi surpreendida por inesperadas avalanches, que os colocaram diante de sérios riscos de vida. Qual foi o discernimento ali? Eles decidiram recuar. E numa entrevista ele disse: até que ponto vale a pena arriscar? Transformar uma escalada numa roleta russa? Recuaram. Reflexão: nem sempre recuar é fracasso. Uma vez um grande sacerdote, sábio sacerdote, me disse: como a onça, ela recua, ela dá um passo para trás, não porque ela está perdendo, mas para ganhar forças para dar o salto
em direção à presa. Tem momentos na vida em que é preciso recuar, renovar as forças para depois prosseguir. Na minha depressão eu precisei recuar. Recuar das aulas que eu dava como professor, recuar da administração da paróquia em Palmas, recuar da direção da fraternidade dos amigos de Jesus. Às vezes a gente tem que recuar. O Valdemar escreveu, naquela época, que ele voltou com a equipe: esse ano não consegui escalar nenhuma montanha. Voltei para casa bastante abatido. Minha resposta foi reagir, impondo-me novos desafios. Dentro de 3 meses estarei partindo para mais uma longa e maravilhosa expedição. Então, pessoal, quem disse que parar significa derrota? Fica esta reflexão para a vida de cada um. Algumas vezes, quando fazemos paradas na escalada da vida, damos conta de que o melhor a escolher é optar por outro caminho. Às vezes a gente tem que ficar um tempo parado para pensar, para discernir. Imagine o efeito que aquela palestra para professores, para educadores, fez na minha alma. Se não me engano, era o ano de 2008. E eu que já estava apresentando sintomas de depressão, de burnout, produziu um efeito muito eficaz, muito positivo em meu coração e minha vida. O Valdemar Niklevitz, ele dizia assim: a alegria de chegar no alto do cume é maior que toda a dor, todo o cansaço, todos os limites e desafios. O estado de realização é maior que qualquer dificuldade, vale a pena todo o sacrifício. E eu, escutando aquele palestrante motivacional, que era um alpinista brasileiro, que nos deixava muito orgulhosos, inclusive, eu fiquei pensando, segundo ele, a montanha é o nosso sonho. Cada um traz em si, talvez, um Everest, um tipo de Everest. E para quem tem esse tópico busca importante ou determinante, o Everest é diferente para cada um. Para uns é uma faculdade, é um doutorado, para outros é um casamento, é constituir uma família, é criar uma franquia, uma empresa, talvez viajar pelo mundo. E eu lembro que ele citava William Shakespeare, que dizia assim: eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando a montanha. Quando eu fui entrando, então, e avançando no estado da depressão, síndromes do pânico, eu recebi a visita de um amigo muito querido. Ele morava em Palmas na época, hoje está aqui em Goiânia, também é filósofo clínico, Ricardo Fernandes, e ali, no meio daquela estagnação, ele partilhou comigo uma parábola que tinha lido num livro. Segundo o Fernandes, quando nós somos mais jovens, talvez alguns chamem de adolescência, nós estamos no vale da vida, olhamos aquele leque de montanhas, de possibilidades, e como escaladores, como alpinistas, a pergunta é: qual é a montanha que escolho escalar? No fim da nossa juventude, quando a identidade ainda está em construção, nós encontramos diante desta pergunta: qual é a montanha? Falei no fim da juventude, mas na verdade é no fim da adolescência. Nesse vale olhamos todas as montanhas e aqui é preciso discernir. Se eu estou diante do Enem, qual é a faculdade? Se eu estou diante de um trabalho, de um namoro, de um noivado, é com esta pessoa que eu quero casar e constituir uma família, ir até o fim? É preciso escolher uma montanha. É possível escolher 2 montanhas, 3 montanhas? A nossa época traz esses desafios. E essas novas gerações, às vezes, querem escalar 2, 3 montanhas simultaneamente. Ninguém pode escalar 2 montanhas ao mesmo tempo. É preciso decidir.
Por isso que eu comecei com o capítulo A Lição da Tesoura. Qual é a montanha que escolho escalar pelo resto da minha vida? Geralmente as pessoas escolhem uma montanha e começam a escalada. No meio da vida, em torno dos 30, 35, 40 anos, a pergunta muda. A pergunta é: eu escolhi a montanha certa? Essa pequena história que o meu amigo Ricardo Fernandes, um dedicado terapeuta, depois vocês podem ir lá na página dele, ele trabalha com escultura hoje. Eu escolhi a montanha certa? Essa pequena história que meu amigo me presenteava fez-me refletir muito. De início trouxe questionamentos, entretanto esses pontos foram muito producentes na minha alma, trouxeram luzes, me confirmaram, me desconstruíram, me reconstruíram. Talvez uma das tarefas mais difíceis da vida, então, estejam alinhadas entre o avaliar, discernir, escolher e decidir. Como eu citei antes, o mundo capitalista gera em nós uma sensação, talvez equivocada, de que podemos ter tudo. Podemos ter qualquer montanha que quisermos. Escolher uma fruta num cesto quer dizer que todas as outras do cesto que ficaram foram cortadas. Quando você escolhe uma esposa, você cortou as outras mulheres, ou um esposo, você cortou todos os outros homens. Quando você escolhe uma graduação, você cortou outras. Tem pessoas que, na sua singularidade, conseguem escolher 2 graduações. Eu conheci uma pessoa na filosofia clínica que tem 7 graduações. Qual é o problema de você ser muitas coisas ao mesmo tempo? Eu mesmo, às vezes, me atrapalho. Eu sou sacerdote, sou escritor, sou filósofo clínico, sou professor, sou conferencista, Agora estou me vendo como influenciador digital. Qual é o problema de você se ver vivenciando muitos papéis existenciais, Mas às vezes você tem que decidir, e decidir implica em fazer cisão, Tá aí a minha irmã entrando na live, que é enfermeira, Eni? Em termos médicos, em termos de enfermagem, a cisão é fazer um corte no paciente. Então a palavra decidir, que vem de fazer cisão, decidere do latim, você precisa cortar coisas. Quando eu conheci a filosofia clínica, eu estava matriculado para estudar psicanálise. Então eu fiz um discernimento e cortei. Fiz um corte. Não significa que agora que sou filósofo clínico, eu não posso estudar psicanálise. Então cada um tem um jeito de avaliar, escolher e decidir. Como testemunho, que eu coloco aqui no livro, eu estava na casa dos 31 anos, me fazendo essa pergunta. Em plena depressão, eu escolhi a montanha certa? A resposta está vinculada, intrincada, ao jeito único de cada um. Cada pessoa é única. O que fazer? Essa geração mais nova, chamada geração milênio, é uma geração interessante. A geração dos anos 90, a geração Y, eles não têm essa necessidade de começar algo e ir até o fim, o que para nós seria o discurso completo da estrutura de pensamento. É começar uma empreitada e ir até o fim. Essa nova geração parece ter características de não necessitar completar. Se entra numa empresa para trabalhar e recebe outra proposta, ainda que seja um salário menor, por questões subjetivas e afetivas, muda. Às vezes está trabalhando numa empresa no Brasil, recebe um convite para plantar uva no sul da França e vai. Depois de um tempo lá como uma espécie de hippie, migra para a Índia, depois conhece uma jovem, aí decide voltar para o Brasil e abre uma lojinha em Pirinópolis. Essa nova geração é muito tranquila em relação às gerações baby boomers ou a geração X, que foi muito educada para completar e ir ao desfecho e a concluir empreitadas existenciais.
Começou uma faculdade, tem que ir até o fim. Essa nova geração não, às vezes começa um curso, para no terceiro semestre, no terceiro período, migra de curso, começa um relacionamento, não termina, vai para outro, começa uma série, não termina, vai para outra, né? A minha geração não, ela foi formada assim, entrou na carreira militar, vai até o final, né? Entrou no sacerdócio, vai até o final, casou com essa pessoa, vai até o final, né? Aqui eu coloco como exemplo o filme Lendas da Paixão, né, com Brad Pitt, nos anos 90. Esse tópico aparece como um exemplo do que eu estou dizendo aqui. Outras pessoas, quando começam a escalada numa montanha, a pergunta é: continua ou não? E quando a pessoa entende que a montanha que ela escolheu não é a montanha mais autêntica? Quando eu escrevi esse livro, eu usei o termo errado, a montanha errada. Hoje, com o entendimento e a maturidade que eu tenho nesse ponto da minha caminhada, eu me corrigiria, né? Eu acredito que para quem entende a vida como experiência, não há erros, há experiências, né? O que fazer então quando eu percebo que esta montanha não é a mais autêntica, ou até foi autêntica, mas não é mais, né? A resposta é um leque de possibilidades, não há uma receita. Aqui não há uma resposta universal. Conheço pessoas que desceram a montanha, desceram para o vale, voltaram para o vale, escolheram outra montanha, um outro casamento, uma outra profissão, uma outra cidade, e recomeçaram a escalada num outro lugar ou num outro tipo de existência. Algumas se deram conta que escolheram mal a profissão, a faculdade, o companheiro, a companheira. Umas percebem cedo, outras percebem tarde. Também, ao longo da minha vida como escutador de pessoas, encontrei quem dissesse assim: é minha escolha, agora eu vou até o fim. Como atendi um senhor que era extremamente infeliz no casamento, a esposa de um temperamento difícil, mas ele dizia para mim: eu vou até o fim. Eu o questionei, fiz algumas ponderações, perguntas, mas ele disse: eu estou decidido, eu vou até o fim. Qual é o problema de algumas pessoas quererem ir até o fim? Se é uma escolha consciente e livre de irem até o fim, ainda com a sensação de que não foi a montanha mais adequada. Talvez algumas pessoas comecem a escalada com a sensação de que é a montanha errada e no meio da montanha se apaixonem. Já aconteceu isso. Eu conheço pessoas que se casaram por questões sociais, por contratos, conveniências, e no meio da jornada, já com filhos, se apaixonaram à segunda vista. Conhecem essa expressão? Uma vez alguém me dizia assim: na vida não existem fracassos, existem experiências. E vejam que algumas pessoas no fenômeno humano têm medo de dar errado e ficam protelando a decisão pelo medo de dar errado. Mas existe um fenômeno curioso que eu aprendi: tem pessoas que têm medo de dar certo. Então, entre o fracasso e a derrota, entre o sucesso e a conquista, o que fazer? Como administrar a opinião pública dentro de você se você descer para o vale e escolher outra montanha? Jean-Paul Sartre aqui pode nos ajudar, um grande filósofo francês que marcou o século XX. O que importa não é o que fizeram com você, o que a vida fez com você. O que importa, o que interessa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Alguns vivenciam a crise do meio, segundo James Hollis, né? Isso é muito junguiano. Para Jung, as pessoas vivem uma crise no meio da jornada, né? Uma crise de abalos sísmicos. As placas tectônicas da estrutura psíquica vão tentar realocar as ideias e os sonhos da criança com o homem adulto, a mulher adulta, que nós colocamos, né, como ideal de vida, ou a sociedade nos impôs. Porque muitas vezes você escolheu a sua profissão
por outros. O pai, a mãe ou a própria sociedade, a cultura, te impôs uma profissão. Aí você fez a escolha não pela realização subjetiva, mas pelo retorno financeiro. E é aqui a questão da honestidade. Nesse momento do livro, eu entro no tema da síndrome de burnout e coloco como exemplo o profeta Elias, que se cansa, a gente leu no início desta live, e eu cito as 12 características das pessoas que vivem este esgotamento. São sintomas físicos e mentais, mas não vou entrar neste detalhe aqui. Eu só queria resgatar da leitura que eu fiz do profeta Elias, lá em Reis, a questão do alimento. O anjo diz: acorda, levanta e come. Para a jornada, nós precisamos estar suficientemente nutridos de elementos autênticos, porque às vezes ficamos obesos e desnutridos. Tem pessoas mórbidas e desnutridas. Às vezes você escuta canções que não tem nada a ver com você, ou lê livros, ou vê filmes, programas de TV, ou anda com pessoas e faz delas seus vizinhos existenciais e não tem nada a ver com você, ou está num ambiente profissional, numa faculdade, que não tem nada a ver com você e você está existencialmente falido, muitas vezes, se alimentando, achando que está suficientemente nutrido, mas, no entanto, são alimentos inautênticos e, muitas vezes, tóxicos. Como o posto de gasolina, que a gente trabalhou numas 2 lives atrás. Qual é o seu posto Ipiranga? Qual é o alimento? Como é que você nutre a sua alma? A jornada é longa, como diz o anjo para Elias. A jornada é longa até o monte Horebe. O que realmente pode ser nutritivo e abastecer seu coração, a sua estrutura existencial de modo autêntico? Como eu coloquei a questão do posto de gasolina como metáfora, quantas vezes a gente coloca combustível adulterado e ainda danificamos o motor do carro? E ainda temos grandes prejuízos e às vezes gastamos por uma faculdade, por um empreendimento que não era nosso, não era autêntico, dá errado, e a gente às vezes insiste que aquilo é autêntico e o que fazer? O que fazer? Existem muitas possibilidades para cada um. A jornada da vida é longa demais ou breve demais, dependendo do modo como escolhemos vivê-la. A parábola da montanha, trazida naquele dia pelo meu amigo Fernandes, iluminava a bagunça em que eu me encontrava no ano de 2009, naquela depressão. Com o passar dos meses, com o auxílio da terapia e das minhas meditações pessoais, fui me dando conta de que tinha escolhido a montanha autêntica. Fui me dando conta que eu tinha escolhido uma bonita montanha. A montanha da alteridade, a montanha de fazer o bem às pessoas, a montanha de ser uma pessoa cosmopolita, ecumênica, uma pessoa de amizade, uma pessoa de bondade. E ainda que a vida tenha me trazido muitos sofrimentos porque eu fiz do bem uma opção fundamental na minha existência, a minha escolha era prosseguir a escalada e ainda com muitas dores e decepções, eu continuava a escalar a montanha, seguindo os valores que para mim são uma paixão, que é o Evangelho de Jesus, a ética de Jesus. Isso, para mim, naquelas 3 perguntas que eu fiz no início da live, são profundamente autênticas. E o que é para mim, na estrutura do Cadu, inegociável, é a minha amizade com Jesus. Nem o meu ministério sacerdotal é indispensável, é inegociável. É a minha amizade, a minha espiritualidade de amizade com Jesus de Nazaré e a ética dele que eu aprendo. Isso que é para mim inegociável. Eu posso até deixar de ser sacerdote, mas jamais um amigo de Jesus. Minha escolha então era continuar a escalada,
de acordo e alinhado, identificado com aquilo que Paulo dizia em Filipenses 3, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo o alvo. Portanto, qualquer que seja o ponto em que tenhamos chegado, prossigamos decididamente. São essas as reflexões e comentários de hoje. Como opção de filme, eu coloco 3 possibilidades. Pensei em muitas, pessoal, mas eu fechei nessas 3 porque eu acho que elas sintetizam e traduzem e ilustram tudo que a gente conversou aqui. Tem um filme que está na plataforma Netflix, eu posso garantir isso, até porque, se eu não estiver enganado, é produção da Netflix, se chama Felicidade por um Fio. É uma comédia romântica, mas muito interessante, sobre uma mulher negra, muito condicionada a elementos da cultura que muito mais engessavam ela, né? Especialmente a questão do cabelo. O cabelo tem que ser alisado de acordo com o padrão de época. E nesse momento que a gente reflete o feminino e a reconstrução do conceito do feminino, vale muito a pena conhecer, quem não viu o filme, Felicidade por um Fio. Outro que vi com meu irmão em Belo Horizonte é uma história baseada em fatos reais, se chama Voltando a Viver. Vou deixar todos eles no mural do Instagram, tá? O nome desses filmes. É baseado em histórias reais. É a história de um marinheiro, de um filho adotivo e como ele reconstruiu a sua história. Eu falei 3, mas eu vou deixar 4 filmes. Um outro é desse ano, é recente, é com Ben Affleck, se chama O Caminho de Volta, né? The Way Back. Muito interessante, eu vi esses dias com a minha mãe e com a minha irmã. Nós gostamos muito dessa leitura, dessa reflexão. E por último, lá dos anos 90, com os incríveis Clint Eastwood e Meryl Streep, o filme A Ponte de Madison. Um filme que vale a pena conhecer, sobre discernimentos e escolhas. Aqui é uma história dentro da questão matrimonial, mas eu recomendo. Então ficam esses 4 filmes, daqui a pouquinho eu posto para ficar disponível para vocês. Me permitam encerrar a live com uma reflexão do incrível escritor gaúcho Fernando Caio de Abreu. O Caio de Abreu diz assim, e eu conheci esse texto dele exatamente no término do meu processo de depressão. E a gente já está do meio para o fim, né, do livro, das lives, do percurso, e foi assim uma dádiva da vida ter encontrado esse poema do Fernando Caio de Abreu. Estou me afastando de tudo que me atrasa, me engana, me segura e me retém. Estou me aproximando de tudo que me faz completo, me faz feliz e me quer bem. Estou aproveitando tudo de bom que essa nossa vida tem. Estou me dedicando de verdade para agradar um outro alguém. Estou trazendo para perto de mim quem eu gosto e quem gosta de mim também. Ultimamente, eu só estou querendo ver o bom que todo mundo tem. Relaxa, respira. Se irritar é bom para quem? Supera, suporta, entenda. Isento de problemas, eu não conheço ninguém. Queira viver, viver melhor, viver sorrindo, ir até o 100. Tô feliz, tô despreocupado. Com a vida, eu tô de bem. Boa noite, pessoal. Até semana que vem com uma outra live muito especial e preparada com muito carinho para vocês.